veio, em 2011, uma nova proposta, quando foi apresentada à Caixa Econômica Federal, a ideia de se realizar um livro que era esse. Então, esse livro passou aquele livro, então passou por uma série de reformulações, mas sempre tentando trazer a alma daquele trabalho daquelas pessoas que se dedicaram tanto, sob a coordenação da Alexandre, sob a coordenação, esse trabalho, sob a coordenação do Miguel Fomberto, que é o principal, eu diria, o principal fotógrafo, porque o maior número de fotos do livro e da exposição são fotos tiradas pelo Miguel. Então, e aí veio um processo que acontece em 2013, com a chegada da Cassandra, em que inclusive também contribui com Cassandra Manani Nunes, atual secretária do Patrimônio da União, também contribui no prefácio do livro, e um novo estudo sobre o livro, uma nova remodelação desse livro. Então esse livro, então, a ele é agregado uma pesquisa mais detalhada sobre o patrimônio da União, aquilo que a gente entende como patrimônio de todo brasileiro, né? Essa pesquisa só pode ser feita através de uma única fonte, que era uma fonte primária, porque não existiam textos que nos subsidiassem numa ideia linear ou ao contar essa história de forma linear. Então, os textos de fato que pudessem contar para nós o que era a história do patrimônio da União, eles estavam nas leis. Então, esse foi a coluna, a espinha, obrigado, a espinha que traz essa primeira parte. As partes posteriores, então, é a apresentação a todo brasileiro daquilo que pertence a todo brasileiro, né? Isso é a Constituição de 88, ou as constituições vêm nos contando qual é a evolução desse patrimônio, mas a Constituição de 88 ela veio dar uma amarrada exatamente numa lista. Quais são os bens? Bens que pertencem à União. E aí entende-se o bem de todo brasileiro. Aquilo que pertence ao brasileiro do Rio de Janeiro também pertence ao brasileiro do Pará, também pertence ao brasileiro da Bahia, também pertence ao brasileiro do Rio Grande do Sul e assim por diante. Todas eles conectadas e gerenciadas por aquelas superintendências que também no decorrer dos anos, dos 160 anos que ela existe, vem tomando uma série de formas e também uma série de nomes. Mas hoje a extensida é conhecida como superintendências no patrimônio da União, nos estados, nas unidades federativas. Bom, concluindo, ele vem então para a parte que apresenta aquilo que foi uma revolução que acontece a partir de 2013 nessa gerência, no desenvolvimento disso que é cuidar do patrimônio de todo brasileiro, né? Como eu costumo dizer, até essa data, a Secretaria do Patrimônio da União tinha uma função muito fiscal, cartorial e fiscal. E eu acho que a partir desse momento, em que inclusive o momento que a Alexandra entra à frente dessa secretaria, na gestão do ex-presidente, ela começa a ter uma característica muito diferenciada do que era aquela que teve durante os seus 150 anos. Né? Ela se torna um braço executivo de políticas públicas, verdadeiramente. Seja ela no norte, com as TAUs e com as revoluções que foram acontecendo, quando aqueles que estavam lá, ribeirinhos, comunidades tradicionais, quilombolas, puderam ter qualquer tipo de título que os assegurassem a terra onde que eles estavam tradicionalmente plantados, vamos dizer assim, até as revoluções que hoje a gente pode encontrar. Me permita, por favor, me corrija se eu estiver errado. Nas transformações que a própria cidade do Rio de Janeiro hoje vem enfrentando através daqueles que são os imóveis da União. Né? Eu acho que a área portuária hoje passa por um processo, eu ainda não consegui chegar lá, depois que eu cheguei no Rio de Janeiro, mas tudo que eu tenho visto de fora, eu acho que passa por um processo muito forte dentro desses terrenos, ou seja, o aproveitamento, aquilo ali era uma área que simplesmente não acontecia, estava morta, parecia um peso na nossa cidade. E o que me chega, o que me transparece é que hoje tem uma evolução muito grande, entre vários outros terrenos de marinha que acontecem no estado. Eu acho assim, a maior porção dos terrenos ou dos imóveis do patrimônio da União estão em terrenos de marinha, e hoje há uma preocupação muito grande com a evolução do trato sobre o terreno de marinha,
e que eu não vou entrar nesse detalhe, mas, enfim, há essa evolução. Então, e com as gestões compartilhadas, com tudo aquilo que a gente pode interagir entre os vários órgãos no cuidado, no olhar e no desenvolvimento daquilo que são os próprios nacionais, que são considerados bens da União. Enfim, esse livro tem esse propósito de trazer a baila para todo mundo. Marina, seja menina, de trazer a baila um pouco disso tudo. Não se tem a pretensão de ser um livro acadêmico, não se tem a pretensão de ser um livro artístico, se tem a simples pretensão de ser um livro que possa tornar-se uma referência para outros trabalhos que virão à frente, ou seja, que as pessoas sejam instigadas. E é uma linda compilação de todos os servidores. Esse livro é para os servidores, esse livro é dos servidores, assim, entendendo os servidores, e aqui a grande maioria de vocês é servidor, como aquele que cuida do patrimônio de todo brasileiro. Enfim, no mais agradecer a todos aqui. Não gostaria de ter falado tanto, mas eu acabei me mandando, eu estou assim, numa pilha muito grande, e falei assim, não, deixa eu falar tudo que eu tenho que falar logo. Então passar a palavra para a Alexandra, que foi a gestora que levou isso aqui adiante, né? Foi a gestora que fez disso um braço executivo de política pública, né? Ela tem muito mais experiência nisso para falar do que eu, por favor.